Está no ar Culturarte, sua agenda cultural predileta, com dicas mais sempre especiais de arte e cultura. Hoje nós vamos continuar falando sobre imigração, que já tratamos no outro programa. Só que nós vamos sair, né, de um ponto. O ponto de partida hoje vai ser um pouquinho diferente. Vai ser o dia do professor de geografia. Lembrando que a Mara é professora de geografia. Eu sou professora de História e Geografia. Parabéns. Obrigada. Dia, professora. Esse dia foi instituído pela Lei 6.664 no ano de 1979. E o dia do professor de geografia, diferentemente do dia do geógrafo, é o dia 26 de junho, né? E a Tânia vai contar um pouco como é que eu me tornei professora de geografia. Ou por quê, enfim. Né? É que assim, na verdade, os nossos falando de... o tema é migração, né? Imigração. Não tem jeito, tem como fugir. Os nossos tataravós, quando vieram da Espanha, né? O nosso tataravô trouxe na bagagem um tesouro. Um livro de geografia. Exatamente. Então, assim, tem muita gente louca por geografia na família, né? A minha tia, irmã da minha mãe, né? Da nossa mãe. Se formou em geografia pela na USP. A Silmara também fez faculdade. E eu era maníaca fazendo mapa. Com todo zelo do Era um mundo. Ritual. Era um ritual. Era horas fazendo com algodão, com lápis. Eu não podia, ninguém podia passar perto de mim. Fantástico. E como é que eu cheguei na geografia? Claro que tem essa herança, sim, esse lógico. gosto, enfim, essa afinidade no sangue, mas eu primeiro me formei em História. E aí, por conta de gostar muito de geografia, eu não conseguia dar aula sem estar sempre com o mapa. Eu tinha que estar com o mapa, me reportando ao mapa, me referindo ao mapa, mostrando no mapa, né? Eu tô rindo porque eu tô lembrando da história de que você ia dar pra aula com os mapas aqui. Sempre andando com aquele monte de mapa, né? Esticadão aqui atrás. Já ia avisando, olha, cuidado, que essa professora... Gente, se vocês me chamarem do jeito que eu sou, estabanada, no que eu viro, eu derrubo meia dúzia. dúzia. Bom, enfim, aí eu pensei o seguinte, eu vou juntar uma coisa e outra, vou fazer então faculdade de geografia, já que eu gosto tanto, né? E tentei trabalhar sempre fundindo essas duas áreas do conhecimento. E é interessante porque a geografia, nas suas origens, ela não era geografia propriamente dita. Na verdade, ela era chamada de história natural, né? E tem tudo a ver. Logo mais depois do intervalo, nós vamos então entrar em detalhes sobre a origem da geografia, a origem do próprio termo geografia, e vocês vão entender mais, vamos citar mais um vínculo, né? Mais uma ligação entre história e geografia. Claro que todos os conhecimentos, na verdade, eles se fundem em vários aspectos, né? Mas é muito interessante essa operação casada, vamos dizer assim, né? Entre história e geografia. E em se tratando, né, do tema professor, aluno, né? Vamos falar sobre educação sempre, enfim, porque está na nossa veia, no sangue. Eu sou professora, a minha tia é professora, a Tânia também trabalhou com educação durante muitos anos. E exatamente por conta da importância que nós damos para esse tema, nós estivemos na sede de uma ONG chamada Ação Educativa. Né? Lá está acontecendo uma série de debates, uma série de discussões. Por melhorias, né? Por melhorias no ensino. Nós já tivemos oportunidade de falar aqui da ação mundial. Com a Maria Heder. Com a Maria Heder, acerca do Plano Nacional de Educação, da PNE. Né? Então, essas questões, elas estão colocadas, são muito importantes. Com certeza. Né? E a gente foi lá exatamente para conferir os acontecimentos e tivemos a oportunidade
de conversar com o assessor de juventude da ONG, o Gabriel de Pierro, sobre um projeto muito importante denominado Fome de Educação. Fome de Educação. E nós vamos agora então passar um trecho, né, uma entrevista, enfim, um bate-papo com ele. Acompanhem aí, daqui a pouco a gente volta. Até já. Boa noite, internautas. Culturarte mais uma vez com vocês, gravando aqui da sede da ONG da Ação Educativa, conversando aqui com o Gabriel de Pierro, de formação, psicólogo de formação, né, e assessor de juventude da ONG Ação Educativa, certo? Tá, boa noite, Gabriel, obrigada, né, por nos conceder esse papo, essa conversa. Então a gente está aqui querendo, por favor, que você nos conte com mais detalhes esse trabalho da Ação Educativa. Para quem está nos ouvindo, por favor, se apresente para nós, por favor. Bom, a gente está fazendo uma campanha chamada Fome de Educação. Essa campanha, ela trata da qualidade da educação pública de ensino médio no estado de São Paulo e vem na esteira dessa luta dos estudantes contra a reorganização escolar e discutindo quais são as suas questões, suas necessidades na escola de ensino médio público. Essa campanha, ela trata da qualidade a partir da gestão democrática, ou seja, da possibilidade dos alunos, professores, de todos da comunidade escolar poderem influenciar, trazer suas questões na construção da política de educação. Também da possibilidade dos estudantes se manifestarem, né, já que eles têm sido duramente reprimidos, com ação violenta, muitas vezes, da polícia militar. Além disso, trata da diversidade, ou seja, um dos maiores bens da escola pública é que ela é muito diversa e muitas vezes uma escola privada que se considera uma escola de qualidade não traz a mesma diversidade que a escola pública. Ao mesmo tempo é necessário valorizar e respeitar as diferenças que estão ali nessa escola pública. Se tem falado muito isso, né, ultimamente, inclusive até recentemente teve a ação, Semana de Ação Mundial, a gente também divulgou no nosso canal, o Culturarte, né? Enfim, ou seja, todo um contexto de discussão, de conversa, buscando melhoria da educação, né? A própria ação dos estudantes das escolas, né? A gente tem visto que é uma ocupação pacífica, né, Gabriel? É assim, com um propósito de melhoria, de transformação e de mudança para uma qualidade de educação, não é verdade? Hoje nós vamos ter um encontro aqui, eu queria que você falasse pra gente, né, o que vai acontecer hoje aqui, quais as definições, os objetivos para esse encontro de hoje que vai acontecer aqui. Então, a história é um pouco da campanha. Esses estudantes que estão fazendo lutas, eles estão mostrando que além do problema da merenda que hoje existe no estado de São Paulo, ou seja, o problema de poder se alimentar quando você vai na escola, eles têm uma fome que vai além dessa, é a fome de educação mesmo. Ou seja, eles estão lutando por essa educação de qualidade, gratuita, com acesso, se o estudante é trabalhador, ele tem acesso a uma escola noturna, enfim, que tenha respeito ao gênero, que tenha todas essas questões. Na verdade, é o direito do aluno de estudar. Isso. Assim, ou seja, se criar condições, né, de facilitar o acesso e a qualidade também, né, Gabriel? Exatamente. Ou seja... E aí hoje é um debate, a gente trouxe um debate que vai trazer, que tem alunos, professores, uma representação dos conselhos de escola, o Néder, que é deputado da Assembleia Legislativa de São Paulo, e o Salomão Ximenes, que é professor da UFABC, da gestão pública da UFABC, e que tem feito um trabalho junto com um grupo de universidades em torno dessa questão. Ele próprio, a UFABC apresentou um relatório sobre a proposta de reorganização, o Salomão foi um dos que liderou isso. Então hoje é um grande debate sobre a gestão democrática, né? Porque você tem um plano nacional de educação, você tem um plano estadual que acabou de ser aprovado, você tem na própria Constituição, na Lei de Diretrizes, uma série de regras normativas sobre gestão democrática. E há uma dúvida hoje se de fato
esse governo estadual tem na gestão da educação cumprido as normativas. Então, o próprio Ministério Público de São Paulo, do Estado de São Paulo, está fazendo um inquérito sobre gestão democrática, além de fazer um inquérito sobre a merenda, sobre o possível desvio de merenda e a falta da merenda na escola, também está fazendo uma discussão sobre gestão democrática. Então, hoje é um dia para fazer esse debate, a gente trazer informações, produzir um pouco de conhecimento e disseminar um pouco essas informações que muitas vezes não está aparecendo nos grandes meios de comunicação a respeito do que de fato está acontecendo no chão da escola e a partir todo esse acúmulo que a gente tem conceitual e do ponto de vista de legislação, dizendo a respeito sobre como deve acontecer uma gestão democrática, ou seja, de toda a comunidade escolar, pais, familiares, alunos, professores, funcionários, possam participar das decisões do que acontece na escola, que foi o que as ocupações mostraram, o potencial e a vontade que esses jovens têm de fazer uma gestão mais democrática da escola pública. Nós temos visto, em alguns momentos, até pela internet, alguns depoimentos de alunos dentro das escolas, nessas chamadas ocupações, enfim, mas nós temos visto assim uma manifestação bastante lúcida, e nós pudemos ver, eu mesma pessoalmente ouvi alguns vídeos, depoimentos, e assim, de jovens mesmo participando com lucidez, com clareza e coerência, ou seja, sabem exatamente o que querem, educação, como você falou, não é só a merenda, que é importante também, ninguém discute, claro, é importante sim, mas a questão da qualidade, Gabriel? Então eu queria, para a gente estar encerrando esse papo muito legal, enfim, a gente tem pouco tempo, mas foi ótimo, que você esclareceu muita coisa importante, porque a educação a gente entende que é fundamental, para um país realmente crescer com igualdade, humana, inclusive, não é só de gênero, do ponto de vista humano, em primeiro lugar, depois a gente vai ver as particularidades, mas é humano em primeiro lugar, Então essa oportunidade de estar aqui com você agora, que participa daqui de perto, da ONG, da ação educativa. Então, para encerrar essa conversa, eu queria que você conversasse, falasse aqui, desse um recado para quem está nos vendo, para quem nos assistir, população, ou que estuda ou que não estuda, mas tem um filho, tem um sobrinho, tem um irmão, tem um colega, muito de perto, entendeu? Participando com necessidades de uma melhor educação do país. Dá um recado, como que a nação pode participar? As pessoas têm dito tanto que querem uma educação melhor, de qualidade, que o poder público não invista nos estádios, e invista na educação, e muitas vezes o que a gente está vendo dos governos é exatamente o oposto, é cada vez mais precarizar a educação pública. E eu acho que nesse sentido a gente tem que valorizar, apoiar, defender, fazer o que for possível para contribuir com a ação desses estudantes, com a luta que esses estudantes que ocuparam escolas, que estão ocupando, que estão se manifestando, que estão falando da sua realidade. A gente tem que fazer todo tipo de contribuição. E a contribuição da ação educativa está sendo feita de diversas formas, mas entre elas a campanha Fome de Educação. Então eu faço o convite para todo mundo conhecer a campanha Fome de Educação, que está no Facebook, acompanhar também nas redes sociais a ação educativa, assinar a petição que a gente está mantendo online contra a reintegração violenta e sem mandado que foi feita e que tem sido feita pelo governo do estado e pela polícia, e acompanhar as diversas atividades em torno da campanha Fome de Educação. Eu acho que é um interesse não só dos e das estudantes, mas de todos nós que somos brasileiros, que acreditamos que um país se faz com uma educação de qualidade. Não temos dúvida disso. Eu agradeço mais uma vez. Enfim, o papo foi ótimo, adoro falar sobre educação. Eu sempre participei dentro da minha escola, o que eu pude fazer, fiz fora também. Não sou mais secundarista, não estou estudando neste momento, mas a educação está no meu coração, Quem gosta de educação, de aprender e de ensinar, tem educação no coração. Gente, para quem reclamou um dia lá atrás, agora, ou vai reclamar, está aqui a oportunidade. Ele está aqui indicando, orientando. Procure na internet, veja se tem uma escola perto de você.
você participe de alguma maneira, se interesse, se envolva. A educação pede socorro, não é verdade, Gabriel? Gente, vamos em frente. Nós demos uma pequena contribuição hoje, mas é isso. Cada um fazendo a sua parte e a gente chega lá. Culturarte fica por aqui, mas aguarde que a gente volta. Obrigada. Tomara que vocês tenham achado interessante a conversa com o Gabriel. E nós vamos então para um breve intervalo. Não saia daí, porque nós temos ainda muito o que conversar. E voltamos já já para o nosso segundo bloco. Olá, estamos de volta e vamos continuar falando sobre o tema imigração e sobre o dia, né, comemorando o dia do professor de geografia. A Mara vai dar um breve histórico do início, né, da geografia como ciência para todos nós. Exatamente. Os primeiros registros que fazem referências aos conhecimentos geográficos são encontrados em relatos de viajantes datados desde o século V a.C. E um desses viajantes, famoso, né, foi Heródoto, o grego Heródoto, que é considerado o pai da história. Então, os primeiros registros... Pronto, já foi. E tem como, né? O povo da Grécia, né, enfim, eles eram bastante conhecedores, tinham muitos conhecimentos, né, acerca da geografia, enfim, que era conhecido como história natural num primeiro momento. Os filósofos Pitágoras e Aristóteles já sabiam que a Terra era redonda. Inclusive, Erastóstenes, olha os nomões, que foi um cientista grego, filósofo, geógrafo também, historiador, ele foi o primeiro a medir a circunferência da Terra, né? E com parcos recursos e técnica, enfim, na época, ele chegou muito próximo à exatidão, né, do tamanho dessa circunferência. E há uma controvérsia que teria interessante, que era observando o Sol, né? Exatamente, as sombras a inclinação, que o Sol, o movimento do Sol gerava, né? Ou seja, de prédios, né, que tinha na época, certo. E ele foi acompanhando e medindo, né, as sombras em vários lugares, né, e aí a partir daí, claro, ele fez todo um cálculo bastante rebuscado e porque de cálculos matemáticos, enfim. Exato. E assim, ele não acertou exatamente, mas chegou muito perto. Então o erro foi pequeno frente às dificuldades. A margem de erro foi muito pequena. E aí há uma controvérsia de que teria sido ele o primeiro a utilizar a palavra geografia, ou o Estrabo, ou o Estrabão, né? Então, uns dizem que foi o Erastóstenes e outros dizem que foi o Estrabão, né? Que usou pela primeira vez o termo geografia, que é um termo de origem grega, composto por dois radicais, né? Geo, traduzindo terra, e grafia, né? Ou seja, descrição ou grafia, descrita da Terra, né? Mas o pai mesmo, considerado como o pai da geografia, é Estrabo ou Estrabão, que foi um historiador, geógrafo, filósofo grego, autor da monumental obra composta de 17 volumes, né, condensando, né, todo o conhecimento que se tinha até aquele momento, né, dos estudos geográficos. E ele viveu do século V antes de Cristo, né? 5 antes de Cristo, né? E a obra se chamava Geografia, né? E a partir dos seus registros, então, feitos todos em função de inúmeras viagens que ele percorreu por vários lugares. Então, a geografia é a ciência que estuda o planeta Terra enquanto morada da humanidade. Tem várias definições, enfim. É o estudo das relações entre o espaço e as sociedades. Estuda o conjunto de fenômenos naturais e humanos, os quais são aspectos da superfície da Terra, considerada na sua distribuição, das relações. E é uma série de... enfim, de definições, né, querido? Ou estuda a superfície da Terra e descreve a relação entre o homem e essa superfície, enfim, né?
No Brasil, a gente gostaria até de falar um pouco de 2 geógrafos que se destacam, né? Não é muito utilizado hoje em dia essa definição, essa separação entre geografia física e geografia humana, enfim, mas nós temos o Milton Santos e o Aziz Absaber, que inclusive nasceu na cidade para onde se deslocaram os nossos antepassados, né, os nossos tataravós com seus 7 filhos, o Vicente Albiçu e a Vicência, a Argüelles Fernandes Albiçu, para a cidade de São Luís do Paraitinga. O Aziz Absaber, um grande geógrafo, coincidentemente nasceu na cidade para onde foram os nossos antepassados. Olha que coisa incrível. Emocionante. Mais uma vez a geografia, né? De novo, né? A fazendo família parte Albiçu, da nossa história, né? Da nossa história. História e geografia, realmente, casamento perfeito. Enfim, e é uma coisa muito interessante que eu, como professora de geografia, tive a oportunidade de desenvolver um trabalho, chamado Por um Mundo Melhor. Sim, exatamente. Está aqui, né? Foi partindo deste livro, né? Que são as crianças do Êxodo. Retratos de crianças do Êxodo. Do fotógrafo Sebastião Salgado, né? A Silmara sempre desenvolveu trabalhos assim diferentes com os alunos, e eu, como sempre trabalhei com crianças e fiz muito trabalho voluntário, especial com o teatro, eu acompanhei ela em diversos projetos. Inclusive nós estivemos no SESC Pompeia com as crianças, né, que ela levou a classe toda, enfim, e eu participei de perto desse projeto também. E na verdade ela utilizou esse livro e convidando as crianças, né, a fazerem uma releitura de cada foto do livro, né? Exato. Que foi muito lindo. E aí, Silmara, então, você podia dar fotos aqui. Você podia dar assim mais detalhes muito interessantes desse, né, trabalho que você fez, né, junto às crianças, né, que tem muitos detalhes. Então, eu gostaria que você aqui continuasse e desse mais detalhes aqui, olha. Cada criança, né, eles compraram os livros, enfim, a classe toda, e as crianças, cada uma escolheu, né, uma foto e fez uma releitura de cada foto. O projeto se chamava Por um Mundo Melhor, se baseava, então, nesse livro, Retratos de Crianças do Êxodo, de Sebastião Salgado, que é um compêndio, enfim, da obra principal, que é Êxodo. O Sebastião Salgado percorre o mundo todo, né, fotografando as áreas de conflitos, zonas problemáticas de fronteira entre nações que estão em guerras, enfim. Campos de refugiados. E a ideia era só fotografar, enfim, os adultos e as circunstâncias de dificuldade e risco que todos estavam vivendo. Sim. E as crianças ficavam correndo atrás dele, pedindo, né, moço, né, puxando a barra da calça dele. Queriam também ser fotografadas, né? E aí ele falava, gente, então tá bom, faz uma fila aí, a gente vai tirando a foto de vocês, enfim, mas depois vocês me deixam trabalhar. Mas a ideia, vamos dizer, de base principal não era publicar. E aí um dia, sem querer, naquele monte de rolo de filmes naquela época, enfim, essa obra já é um pouco antiga, né? Ele, sem querer, revelou um dos filmes e viu que tinha ali um acervo maravilhoso, uma obra monumental, e então foi feita a edição desse compêndio. E baseado então nesse livro, nós fizemos um trabalho com as 8ª séries. Cada série comprou um livro, a gente desmontou, né, e colocamos as fotos, enfim, distribuídas pela sala, e as crianças escolhiam, né, uma das fotos, e aí todas as matérias trabalhavam aquela foto, vamos dizer, né? Então a criança escolhia a foto, adotava aquela foto, adotando, vamos dizer, ideia de adoção, adotando aquela criança, né? Que era uma criança fotografada numa área de conflito, sim, né? Por todos os lugares, enfim, vulnerável, em condição vulnerável, né? Que se encontram milhões de crianças, sim, hoje em dia. São os 30 milhões da ONU, né, que são mais de 60 milhões hoje de refugiados,
fugitivos de guerra, principalmente, e claro, de outras situações. Refugiados também do clima, né? E que metade desse número são de crianças. Né? A gente conclui por aí que realmente o mundo gosta muito das crianças. Né? Então, enfim... então eram crianças de países, de zonas de conflito do mundo inteiro, inclusive aqui do Brasil, da América, do México, do Peru e de outras partes do mundo, da América, da Europa, enfim, né? Sim. E as matérias todas se vinculavam em torno daquela foto para cada criança. Então, matemática, por exemplo, trabalhava, né? Pega para mim ali do lado. Trabalhava tabulando dados de renda per capita, mortalidade infantil, produção agrícola, e as crianças então construíam os gráficos com a professora de matemática, né, associada à produção interna, produto interno bruto, enfim, aos vários produtos, né, da economia daquele país e outros índices também, né, associados. Sim. Você trabalhou os mapas, né, dados estatísticos, professora de matemática, a professora de desenho fez a releitura artística. A professora de educação artística fez a releitura, né, através de quadros, enfim, dos desenhos. A professora de português trabalhou, então, inúmeros textos, fazendo redação descritiva da criança. A professora de história trabalhou a história, então, daquele país, o contexto histórico para explicar um pouco o porquê daquele conflito ao Moçambique, Angola, Palestina, né? No Brasil, então, crianças também. Ui, gente, desculpa aí o desajeito. Aqui é uma criança aqui numa área de conflito rural, enfim, né? Sim. O meu aluninho disse que colocou a criança dentro de uma casa, concedeu a ele uma criança sem terra, enfim, sem teto, né? Sem amparo, e ele resolveu colocar esta criança numa situação idealizada, com uma casa, com geladeira, com pia, e ele estando na mesa da sua casa. Quer dizer, desenvolvendo um olhar, né? Humanizado, né? Humanizado para essas crianças. Se é um projeto, se o nome do projeto é Por um Mundo Melhor, a ideia já começa bem aqui, né? E o resultado desse projeto maravilhoso foi que muitos adolescentes se engajaram em trabalhos voluntários. E, coincidentemente, era o ano do trabalho voluntário, do ano mundial do trabalho voluntário, né? Então, eu queria falar, já próximo de passarmos a nossa agenda cultural, falando dessas crianças dessas zonas de conflito, do Dia Mundial do Refugiado, que foi dia 20 de junho, e que no dia 16, então, foi lançada uma petição, né, pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, né, num apelo mundial para que, então, a gente se solidarize com todos os refugiados, porque ninguém é refugiado por escolha, é sempre por uma situação de conflito e de problema, né? E fica aqui então o nosso apelo para que essas pessoas sejam acolhidas. E passando então para a nossa agenda cultural, depois de um tema e assunto tão forte, tão comovente como esse, do sofrimento das crianças principalmente, nós queremos dar como uma dica alguma coisa mais alegre, enfim, para levantar os nossos ânimos e o nosso espírito, né? A premiada para alegrar todas as crianças, a nossa e as crianças todas do mundo. E a dos internautas que estão aqui conosco. Quem está nos vendo. Então, é a premiada trupe do Navô, né? Lembrando que Navô é o seguinte, por favor, em crianças. Isso, exatamente. Eles vão, a partir do dia 6 de julho, estrearam, né, dentro do projeto do Festival Risadaria Kids 2016. Então, é uma programação extensa, infelizmente não vai dar para a gente passar aqui, mas vocês procurem, então, é uma trupe premiada, foi considerada a revelação do teatro infantil no ano passado, é a trupe do Navô no Festival Risadaria Kids 2016. As apresentações serão todas gratuitas em diversos espaços da cidade, no Tietê Plaza, no Shopping Market, no shopping da Livraria Cultural do Conjunto Nacional. Gente, beijo, beijo, não temos mais tempo. Por um mundo melhor, crianças de todo mundo, beijo. Nós amamos vocês.